afastando aqui, né? Agora a gente passa de página 38 e 39 e acabou. Então, questão 38, Universidade Estadual de Goiás, 2024/2. As descobertas de Marie Curie, né? Fundamental aí na química, possibilitaram a utilização de radioisótopos na medicina nuclear. Entre esses isótopos se destaca o sódio 24, que é utilizado para monitorar a circulação sanguínea, com a finalidade de verificar a ocorrência de obstruções no sistema circulatório. O sódio 24 possui meia-vida de 15 horas, sabendo que uma amostra contendo 8 gramas de sódio 24 foi enviada de um laboratório para um hospital, gastando no percurso um tempo de 60 horas, infere-se que a massa de sódio 24 eliminada no percurso foi de clássico exercício de meia-vida. Então, físico-química, radioatividade, meia-vida. O que a gente vai fazer aqui? Entender esse conceito de meia-vida. Então, aqui eu tenho uma substância vermelha, um isótopo radioativo. Aqui eu tenho 100% da minha amostra, né, que tá aqui amarelinha, emitindo radiação gama, alguma fonte de radiação aqui dela. 100% no meu tempo zero é esse composto radioativo. O tempo de meia-vida é o tempo em que metade desse material radioativo vermelhinho vira um outro isótopo, ele decai e vira, por exemplo, esse material branco. Então aqui eu tenho 10 bolinhas vermelhas de material radioativo, passou uma meia-vida, essas 10... 5, desculpa, que eu tenho 20 bolinhas vermelhas. Dessas 20, metade continuou como material radioativo, 50%, e a outra metade virou um radioisótopo ali produzido. Passou outra meia-vida, então eu vou ter metade de novo. Então, 20 virou 10, que virou 5, e você observa que a quantidade, né, de material ali produzido, né, desse decaimento, que é a bolinha branca, ela vai ser cada vez maior, né? Então aqui ela não existia, né, na minha representação, aqui ela é metade e aqui ela é 75%, porque 25% são bolinhas vermelhas e 75% brancas. Aqui, esse é um clássico, tá, pessoal? Não é pegadinha, não. Aqui ele está pedindo a quantidade eliminada, então às vezes não se pergunta quanto de material radioativo sobrou, se pergunta de quanto de radioisótopo foi produzido, quanto de material de produtos foi obtido, quanto que foi eliminado. Então ou pergunta as bolinhas vermelhas ou a branca, tá? Não tem nenhuma pegadinha aqui nisso, então você tem que ficar atento para você não falar o valor trocado, tá? Então vamos lá, no início eu tenho 8 gramas desse sódio 24. Passou um tempo de meia-vida, que no caso é 15 horas, eu vou ter 4 gramas ainda desse sódio 24. O que aconteceu com as outras 4 gramas? As outras 4 gramas foi eliminada, elas viraram outra coisa que não é mais esse sódio 24 útil para acompanhar, né, obstruções no sistema circulatório nosso. Então 4 gramas virou outra coisa. Nessa representação minha aqui, essas outras 4 gramas seriam essas bolinhas brancas, beleza? Então eu tinha 8 gramas de sódio 24, virou 4 gramas de sódio 24 depois de uma meia-vida de 15 horas. Passou mais 15 horas, essas 4 gramas viraram 2 gramas, né? Teve aí o decaimento radioativo e formaram 2 gramas. Passa mais uma meia-vida, virou 1 grama e teve 7 gramas eliminada. A soma do que tem, né, com o que foi eliminado dá a quantidade no início. E aí essa 1 grama passa mais 15 horas, depois de 60 horas, que foi o tempo de percurso, sobrou meia grama de sódio 24. Muita gente deve ter vindo aqui na alternativa E, marcou o E e foi embora para casa achando que sabia fazer, só que ele não perguntou a massa de sódio 24 que sobrou. Ele perguntou a quantidade eliminada. A quantidade eliminada é essa que você vai tirando do seu isótopo radioativo que ainda permanece ali durante o decaimento, tá bom? Tem outra forma de fazer? Tem. Tem como você fazer usando essa fórmula aqui. Eu não gosto de fazer porque eu acho tão mais fácil fazer assim. Essa fórmula é quando você tem
um tempo, uma quantidade de meias-vidas muito grande. Depois de 30 meias-vidas, uma coisa assim. E aí ele te dá o valor de 2 elevado a um número bem pequeno, alguma coisa assim, um número grande, e você vai usar. Esse NT, pessoal, ele pode ser massa em grama, pode ser quantidade de mols de composto radioativo, pode ser a energia liberada pelo material radioativo, pode ser qualquer coisa que se relaciona com esse processo de meia-vida. E aqui vai ser depois de T meias vidas, né? Aqui vai ser a quantidade inicial e 2 elevado a T, que é o tempo que passou, né? Na verdade, o tempo de passou, então no nosso caso vai ser 60, e o tempo de meia-vida aqui vai ser 15. Então, fazendo pela fórmula aqui, né? A quantidade que vai sobrar depois de 60 horas vai ser o quê? Massa inicial, 8 gramas. Massa inicial, 8 gramas. 2 elevado ao tempo que passou, que foi 60 horas, dividido pelo tempo de meia-vida, 15. 60 dividido por 15, 4. 2 elevado a 4, 16. 8 dividido por 16, 8 dividido por 16 dá meio. Então, às vezes tem um tempo aqui que tá quebrado, aí ele te deu 2 elevado a 5.3, aí você vai fazer 2 elevado a 5.3 que ele te deu e você substitui aqui, você usa pela fórmula. Eu não gosto de fazer pela fórmula, que aqui é tão mais facinho, tão mais bonitinho, né? Mas você pode fazer assim também, tá bom? Beleza? Lembrando que aqui você pode usar a massa, mol, energia liberada pelo isótopo radioativo que ele pegou lá por radiação, alguma coisa assim, tá bom? Sugestões aí para você. Então vamos lá, ó. Sugestões vão ser essa questão do Enem, que dá uma tabelinha aqui para você fazer a mesma coisa, chegar no tempo de meia-vida, usar o tempo de meia-vida, é sempre assim, radioatividade meia-vida, e esse exercício aqui de decaimento radioativo, que fala de carbono 14, CO2, gás carbônico com carbono 14, para você trabalhar uma questão mais com interpretação de texto aí envolvendo essa questão, tá bom? Então dá uma olhada nas sugestões, usa que você tiver mais afim para aprofundar seus conhecimentos, beleza? Qualquer coisa, deixa um comentário que eu tô aí. Vamos para a última questão para a gente terminar?